Olá, meus amores. Vamos dar continuidade ao nosso quarto bimestre, né? Nosso último bimestre, dando início ao módulo 11. Continuidade de Roma. Paramos aonde lá em Roma, no nosso terceiro bimestre? Falamos sobre as invasões dos bárbaros, o ostrogoto, germânico, a cultura desse povo que estava invadindo Roma. E com essas invasões vai acontecer o quê? Uma crise. O que é crise? Por que a palavra crise? Crise, estamos acostumados a ouvir e falar de diferentes tipos de crise, como a econômica, a social e a política. Nesses casos, com frequência, a crise é tratada como uma situação negativa. Exemplo, aqui é atual. Nosso país está passando por uma crise econômica, como o mundo praticamente todo, por causa do coronavírus. Outra coisa também, no Brasil estamos passando por uma crise política. Por que uma crise política? Em relação ao presidente e no estado pelas declarações do nosso presidente atual. E no estado do Rio de Janeiro também estamos enfrentando uma crise política, porque estamos sem governador, o vice teve que assumir. O governador e o prefeito estão passando por um processo jurídico, então isso tudo gera o quê? Uma insegurança. Essa insegurança acaba tendo influências ruins. Isso tudo que eu acabei de explicar são crises políticas. E Roma? Por que a crise estava no Império Romano? Um império que conquistou vários territórios, ultrapassou todos os limites territoriais. E isso estava causando também uma crise. Roma, no sentido mais geral, estava passando pela mudança na organização política, social e econômica. E essas crises, né, vai ser dividida nessas três partes. Primeiro, o que aconteceu? Vamos começar pelas mudanças na economia do Império. Vimos no módulo anterior, lá no terceiro bimestre, acabei de falar com vocês, que a grande expansão territorial provida pelos romanos entre o século II antes de Cristo e o século II depois de Cristo, desencadeou importantes mudanças no mundo romano. Tais mudanças contribuíram para a crise econômica, vivenciada pelos romanos a partir mais ou menos do terceiro século depois de Cristo. Durante o longo período de conquista, a riqueza do império cresceu continuamente. Isso ocorreu meio no confisco de tesouros dos governantes vencidos, da cobrança de impostos, da aquisição constante de novas terras e principalmente o que? Da escravização da parte dos povos dominados. Isso nós já vimos no módulo anterior. A economia romana tornou-se assim excessivamente dependente dos produtos e impostos obtidos das suas províncias. O que isso quer dizer? Tudo que vinha das terras dominadas. Qualquer alteração na situação dos mais distantes territórios sobre o domínio romano ia influenciar imediatamente a economia de Roma, porque eles dependiam praticamente de todas as suas províncias. A primeira crise que influenciou bastante a economia romana foi o quê? A escravista. Por quê, professor? Se lembra que já estudamos isso? Os escravos romanos, eles vinham da onde? Dos territórios dominados. Então, quanto mais territórios dominados eles possuíam, eles conquistavam, eles tinham mais o quê? Escravos. Como tinha acabado as guerras de conquista, não teve aquele período de pax romana, todo mundo em paz, ninguém estava querendo entrar em guerra, os romanos já não estavam querendo conquistar
mais território, então fez o quê? Diminuiu o número de escravos, já que a maior parte deles era constituída por prisioneiros de guerra. E isso vai fazer o quê, gente? A produção de grandes propriedades, a produção das grandes propriedades de escravos foi afetada. Por quê? Não tinha mais tanto escravo para trabalhar nas atividades urbanas, que era dentro da cidade, no campo. A produção de alimentos foi afetada. O que isso aconteceu? Como também não tinha mão de obra para ser contratado, aumentaram o preço das mercadorias para compensar os gastos. Praticamente todos os setores da vida do Império Romano foi pouco a pouco afetado pela mudança de regime de trabalho e na produção de mercadorias. E vai tipo assim, ó, uma roda. Não tem mais guerra, não tem mais territórios dominados, não tem mais escravos. Os preços aumentam, aí vai vir o quê? Uma crise econômica. O que seria essa crise econômica? Como eles dependiam muito das outras províncias e da mão de obra escrava, essa dependência ficou mais evidente após o século II, quando a política da conquista foi suspensa, interrompendo a aquisição, né, da entrada de mais riquezas e escravos. Porém, continuava a ser necessária uma grande quantidade de dinheiro para garantir o pagamento dos funcionários dos governos civis e militares. Principalmente quem, gente? O exército. O Roma possuía um exército enorme. E esse pessoal, tipo os militares, o pessoal do governo, eles eram responsáveis pelo controle das províncias, pela cobrança de impostos. Se vocês, olha só, vamos pensar aqui. Eu tenho um pedaço de terra, que agora quem toma conta é Roma. Eu tenho que pagar impostos a Roma, mas eu não tenho a mão de obra para esse trabalho, para que eu possa pagar impostos a Roma. Então, o que acontece? Roma vai diminuir a arrecadação de impostos. Isso também vai criar o quê? A crise econômica. Outra coisa também, a falta de produtos fez com que seus preços subissem muitos. Tipo assim, uma coisa leva a outra. Esse processo de alta de preços aliado à queda do valor da moeda é chamado de quê? Inflação. Roma estava passando pelo problema de inflação. A diminuição do expansionamento significou também a redução de números de escravos, novamente, né? Com que o preço subisse. Como eles eram a principal mão de obra utilizada nos campos, como nas cidades, houve um aumento ainda maior no preço, gerando muito mais inflação. Teremos também a crise política dentro de Roma. Vimos também lá no módulo anterior que os generais já estavam no comando, né? Que tinha o triunvirato. Eram 3 generais que estavam no poder e dividiam os territórios de Roma, os dominados, entre esses 3 generais. Mas também já observamos que estava acontecendo o quê? Atritos, não estava dando certo. Então, junto com a crise econômica, os romanos também viveram uma crise política, que se expressou em violenta disputa pelo poder entre os líderes militares. A morte, vemos lá no módulo anterior, de Otávio Augusto. 4 diferentes dinastias ocuparam sucessivamente o trono imperial. Da dinastia severiana, estenderam a cidadania romana a todos os habitantes livres da província. Qual a importância de todos os homens livres ter a cidadania romana? Era importante porque
Lá no início, só quem tinha cidadania romana eram os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra, os melhores gados. Então, os imperadores dessa dinastia severiana governou com o apoio dos principais chefes do exército. Era um grande aliado na época, né? Quem tinha um exército tinha o poder. Contudo, após a morte do seu último representante, Alexandre o Severo, que governou o Império entre 2012 e 2017, 5 anos só, não conseguiu resolver essa crise financeira, mas acabou tomando uma importante medida por meio do chamado Edito de Caracalla, de 2012. O que ele fez, que eu falei ali? Concedeu todos os homens livres, habitantes das províncias do Império, a cidadania romana. Com isso, o que esse representante conseguiu? O apoio de praticamente todo cidadão romano, já que ele se tornou um cidadão romano, teria que dar apoio para quem? Para esse último imperador. E outra coisa, não fica vocês pensando que tipo, Severo era bonzinho. Essa medida que eu falei para vocês, ela não tem nada de democracia, pois sua verdadeira intenção era aumentar o quê? O número de cidadãos para poder cobrar impostos e sim resolver a precária situação das finanças políticas. E o que aconteceu com Alexandre? Já que você se tornou cidadão, você tem direitos, ele conseguiu o apoio dessa população, mas também esse pessoal tinha que lhe pagar tributos, impostos. Ele foi assassinado em 2017, gente. E o que aconteceu nesse período? Começou a briga, né, interna, foi a guerra civil entre quem? Entre os generais romanos, porque eles estavam disputando o poder. Isso durou, olha só quanto tempo durou, entre 2035 a desculpa, gente, durou entre 235 e 284. Mais de 20 generais sucederam-se ao trono imperial. Foi uma briga assim, um ocupava o posto, logo em seguida entrava em guerra civil, o outro general pegava o posto. Foi uma intriga enorme. E isso tudo gerou o quê? Uma crise política. Não tinha, como eu posso explicar para vocês, Roma se tornou um país totalmente inseguro. Não era, hoje um general estava no poder, amanhã não estaria. E isso vai deixando o quê? O império fraco, o império sem poder, porque generais, tudo bem, os soldados gostavam dos generais, mas quando começou essa guerra civil, começou o quê, gente? Os soldados também, tipo, hoje eu tô com você, quero o general do poder. Se ele caísse, entrasse outro, ficaria com esse novo general. E isso provocou o quê? Uma insegurança enorme. Na próxima aula, iremos dar continuidade à queda do Império, à decadência do Império. Vamos ter outros fatores que contribuíram para essa queda também. Temos o cristianismo, que começou a se expandir. Então, até a próxima aula, nosso plantão de dúvidas na quarta-feira. Beijo, meus amores!